Salve, salve nação roqueira brasileira! Estamos começando mais uma edição do News Rock Blog Microcast. E por que Microcast? Porque é um podcast diferente, feito diretamente pelo WhatsApp. E para você ouvir na sua academia, no metrô, no ônibus, indo para o trabalho, voltando, enfim, qualquer ocasião que você queira ouvir a palavra do rock nacional nos seus ouvidos. E a nossa convidada de hoje é uma lenda, não tem como descrever de outra maneira. Está na cena underground desde a década de 80, com diversos trabalhos como Personal Choice, Sick Terror. Muita gente conhece ela também como escritora, mas a fama nacional veio mesmo com Dance of Days. E a gente hoje está para falar da trajetória de vida dessa figura incrível que é a Nene Altro. Palmas para a Nene Altro. Então vamos lá. Como começou seu interesse pela música, pelo rock, lá na década de 80, até você despertar como uma cantora, né? Tipo, quero ter banda, quero cantar. Como é que começou essa trajetória? Oi, Edu. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Eu escuto música desde cedo, né? Desde bem pequena. Eu tive essa sorte de ainda lá no final dos anos 70, né? Quando comecei a escutar mesmo música, criança mesmo, o meu pai tem uma coleção muito legal de discos, né? Então ele escutava Beatles, Elton John, Neil Sedaka, o Creedence Clearwater Revival era uma das bandas preferidas dele. Então eu cresci com todo esse background musical, né? Então isso aí foi a minha base, né? A minha base até eu começar a me interessar, né? Pelo que começava a surgir na época, né? As coisas que eu escutava, comecei a escutar na rádio, começaram a me interessar, né? Desde da Soul Music, né? Do Michael Jackson até essas coisas mais populares que tinham na época, né? Que eram muito ricas, né? Musicalmente, Stevie Wonder, enfim, e até me interessar ali entre começo e meados dos anos 80 pelo rock nacional e pelo punk, né? Que foi quando realmente eu comecei a achar um caminho, uma coisa que me encantou muito. Eu tive uma banda, brincadeira, né? Com os meus primos. Nós ensaiávamos na sala da casa da minha avó com um instrumento improvisado, bateria de tambor de panela, essas coisas assim. E ali eu era vocalista já queria ser vocalista. Então ali foi onde tudo começou. Então eu lembro disso com muito carinho. A primeira banda sua que teve uma relevância na cena foi o Personal Choice, né? Que lá no início da década de 90 já falava de temas como diversidade sexual, enfim, coisas que não se falavam, né? Nem na cena e nem na sociedade em geral. E como começou o Personal Choice e como foi essa caminhada dessa banda que foi precursora, né, do movimento, não só no Brasil como na América Latina? As minhas primeiras bandas datam ali do final dos anos 80, né? Eram bandas punks, e como eu tinha essa caminhada dentro do anarquismo também ali, né? Começava a frequentar os grupos, centro de cultura social, começar a conhecer punks que tinham a mesma visão que eu. A gente começou a fazer uma movimentação de punks anarquistas que depois veio a se chamar Movimento Anarcopunk. E essa galera era bem unida e tinha suas bandas, né? Então era uma desgraceira assim, sonora que era muito divertida e muito legal. E eu tive ali o BHI, o Penitenciária, né? Cantava em ambas as bandas, todas ligadas a essa movimentação anarcopunk. Com o tempo, a gente começou a conhecer coisas que não eram tão conhecidas aqui, que era o hardcore dos Estados Unidos, né? A cena hardcore, que, além do Dead Kennedys, né? Além das coisas básicas que a gente conhecia porque era o que tinha aqui, né? Começamos a conhecer o Minor Threat, o Seven Seconds, todas essas outras bandas que foi um universo que se abriu ali no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90 pra gente. E nisso eu montei o Repulsive, que foi uma banda que já foi uma transição
pro Straight Edge, né? Que quando nós começamos a juntar a galera que se identificava com essa postura, né? Antes de ter uma movimentação mesmo, isso dentro de um grupo anarquista que se chamava Juventude Libertária de São Paulo, a banda que eu tinha era essa. E foi ali que eu juntei, junto com o pessoal que era ali de Guarulhos, que tinha a banda Clear Heads, eu me juntei com eles e nós formamos o Personal Choice, que foi a primeira banda Straight Edge, né, a gravar um disco aqui no Brasil. E uma das primeiras também, né? Na verdade, todas essas bandas surgiram meio que ao mesmo tempo, né? Então é uma das primeiras, né? Acho que é errado falar que foi a primeira, né? Então é um mérito geral, um mérito coletivo ali. E o Personal Choice, ele durou de 93 a 96, acredito, né? Se não tiver errada. Mas foi ali, entre 92 eu acho que era o Repulsive, 93 foi o Personal Choice. Chegamos então no seu principal projeto, né, que se tornou conhecido nacionalmente, que é o Dance of Days, né, que existe até hoje. Apesar de muitas idas e vindas, pausas e retomadas, o Dance está aí até hoje. E conta pra gente de uma maneira mais abrangente como começou o Dance of Days, de todas essas idas e vindas da banda, e como ela tá viva até hoje, né? Foi uma transição até que meio natural. E em 96, né, o personal já não era mais hardcore old school. Ele já não tinha mais aquela pegada dos primeiros dias dele, né? Como eu tinha muito contato com a cena que estava acontecendo em tempo real, né? Principalmente na América do Norte e na Europa, a gente trocava correspondência com as bandas que também eram straight edges, como o Endpoint, Falling Forward, o Split Lip, que já estavam fazendo uma transição para um novo tipo de sonoridade, né? Que veio a se chamar Emocore. Então o Personal Choice começou a trazer esse tipo de sonoridade também, e acabou se tornando a primeira banda emo do Brasil, a primeira banda Emocore do Brasil. Antes mesmo de tudo aí estourar, o Personal Choice já fazia essa sonoridade. E ali começou, né, a primeira cena emo do Brasil, né? Com o fim do Personal Choice, né, surgiram o Landscape, o Sight for Sore Eyes e a Dance of Days, né, que foi a minha banda. A Personal Choice, ela acabou e ali eu decidi, né, que eu não queria mais ter banda no sentido coletivo, assim, sabe? Eu queria partir para um trabalho meu, um trabalho que eu pudesse falar da minha vida e que eu pudesse narrar a minha história, né? Da mesma maneira que eu já estava fazendo nos fanzines pessoais que eu escrevia, né? Poder trazer para as letras uma narrativa em primeira pessoa, né? Então isso aí era uma coisa, para mim, era um universo mais confortável, né? E já era o que eu estava querendo fazer. E foi assim que eu chamei amigos de outras bandas para formar o projeto Dance of Days comigo, né? Para mim nunca foi uma banda, era um projeto meu, né? Então por quê? Porque eram pensamentos ali que não eram divididos com todo mundo, né? A gente dividia a parte artística, a parte de a musicalidade, mas a parte literária, né? Ela era muito particular. E foi assim que a banda nasceu. Esse projeto ele durou até 98, de 97 a 98. Ali eu tive umas questões pessoais que eu tive que parar, né, para trabalhar, fazer outras coisas ali que estavam pedindo, né, a minha atenção. E eu tive projetos menores, né. Ali eu tive o Bastard in Love, que depois veio a se chamar Sick Terror. E eu tive o Awkward, que foi o estopim do retorno da Dance of Days em 99. Né, já querendo cantar em português e já trazendo um álbum praticamente completo, que foi A História Não Tem Fim, né, que eu acabei me juntando com um guitarrista, né, o Marcelo Verardi, né, que tinha ali umas bandas punks ali na Zona Leste, e com uns amigos dele que ele indicou, né, ali da região ali onde ele morava, mas sempre com essa visão. Né? Sempre com essa visão de que a Dance of Days nasceu dessa forma, como um projeto pessoal, e pra mim ela só tem sentido dessa maneira.
E todas as idas e vindas que aconteceram com a Dance of Days foi porque destoou disso. Foi porque destoou da essência original, assim, né? Do que eu sempre vi, de como eu sempre vi a Dance of Days, né? E que sem isso não faria sentido pra mim, né? Então houveram muitas coisas ali que aconteceram que eu acho que por bem aconteceram da melhor forma para que eu pudesse continuar e seguir esse trabalho, que é o trabalho mais importante da minha vida até os dias de hoje. Outra faceta bem conhecida sua é de escritora, né? Inclusive gerou Antimídia, que foi uma grande inspiração para a gente começar o News Rock Blog em 2007. E também os livros, né? Os Funerais do Coelho Branco, Encruzilhada, O Diabo Sempre Vem Mais um Drink. Como surgiu essa faceta de escritora e como isso tá hoje em dia, né? Eu escrevo desde a pré-adolescência, né? E também leio muito, né? Desde essa época. Como eu tinha muitas questões aí internas a serem tratadas, né? Que eu só fui entender ao longo da jornada, eu me refugiava muito nos livros, né? Então eu era uma criança, uma pré-adolescente ali que vivia trancada em casa lendo, né? Mal e mal saía pra rua pra brincar, com muita insistência da minha mãe, assim, pra sociabilizar um pouco, mas eu gostava muito mesmo de ler e de entrar nesse universo, que também, por outro lado, foi o que deu o estopim de me tornar uma escritora, compositora, né? Sem isso aí, eu acho que nada disso teria acontecido. E eu comecei a escrever mesmo, assim, para que fosse lido, com os fanzines nos anos 80. Poesias, textos anarquistas, né? Cheguei até a escrever algumas coluninhas para um jornal independente que tinha na cidade que eu morava. Mas tudo ali, né, em desenvolvimento, né, com aquela visão, né, de uma pessoa imatura, uma pessoa que estava ali percebendo o mundo da sua maneira, né, da maneira que conseguia ver na época. Isso eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né, fui tornando meus fanzines a minha maior plataforma de comunicação, e depois passei para as letras de músicas. O livro, a minha carreira literária surgiu meio que por acidente, né? Porque eu comecei a escrever quando surgiu a época digital, né? Em blogs. E eu tinha um blog de notícias que eu fazia cena reports da cena aqui no Brasil, né? Para o pessoal lá de fora, né? Saber o que estava acontecendo aqui. E também um blog nacional, né, que eu divulgava bandas novas que eu conhecia, e eu tinha um blog de poesia. Esse blog de poesia aí era uma coisa que eu ficava alimentando todo dia, né, e que pouquíssima gente lia, né, o pessoal gostava mais da parte que veio a ser o jornal Antimídia, né, que é a parte de falar das bandas novas, né. Só que daí teve uma editora, né, a Edições Ideal, que se interessou pelo meu blog de poesias e resolveu fazer isso num livreto, né? Não posso nem chamar de livro, porque é bem curtinho, né? O livreto que foi Os Funerais do Coelho Branco. Ali foi onde eu estava começando a colocar para fora a dor, né? A dor da depressão que me acompanhava aí desde a adolescência. E eu comecei a narrar essa trajetória. Foram 3 livros narrando isso. Foi Os Funerais do Coelho Branco, O Diabo Sempre Vem para Mais um Drink, e A Encruzilhada, né? E teve um livreto ali, um pocketbook, que eu recebi um convite para fazer uma história em quadrinho e acabou não rolando, né? Então acabou virando um pocketbook chamado Clandestino, ali em algum momento ali no meio desses livros. E daí logo depois da transição eu fui chamada, né, para escrever um novo livro por uma editora que teria poemas que eu sempre continuei a escrever, né, da fase nova, pós-transição, que estava surgindo junto com as letras do novo álbum, né, a nova história. E esse livro era para ter sido lançado em 2023, aí acabou não rolando, muita coisa aconteceu, né? Parece que esses 5 anos foram 15, assim, muita coisa aconteceu, né, durante esses primeiros anos de transição.
Então isso acabou se atropelando. Mas eu pretendo retomar. Eu tenho muita coisa que eu continuo escrevendo, agora em outro formato, né, em prosa poética, né? Então que foi uma aventura que eu tive aí de sair um pouco daquele formato que eu tive por tantos anos, né? E eu pretendo continuar com isso. E o Antimídia foi uma menina dos meus olhos, né? Eu sempre quis ter um jornal. Quando eu pegava o Love and Rage, né, os jornais lá de fora, assim, do movimento punk anarquista, eu queria muito ter o meu, né? E daí eu fui atrás de uma gráfica que rodasse tabloide, né? E na época eu fiz o jornal Antimídia. Por uma necessidade, né? Porque a cena hardcore estava crescendo ali, só que estava crescendo de uma maneira muito separada da cena punk, sendo que uma coisa não existia sem a outra. Então eu resolvi fazer um jornal gratuito para divulgar, fazer sempre uma entrevista com uma banda precursora, né, com uma banda punk antiga aqui do Brasil e uma banda nova, para trazer o link, né, entre as duas gerações e fortificar esse link. E foi um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito, né? Ainda bem que foi feito, para que pelo menos a essência política que gerou tudo isso fosse preservada. E eu sigo, né? Sigo escrevendo. Vamos ver o que vai dar aí daqui para frente. E finalizando, né, já são 5 anos da sua nova fase de vida, desde que você assumiu como uma mulher trans. Conta pra gente, até pra inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo, como foi esse processo de descoberta e como tá sendo essa nova vida, né, a nova Nenê que surgiu em 2020. Edu, foi a coisa mais maravilhosa da minha vida, sabe? Aguardei meio século para viver tudo isso e tô muito feliz, muito feliz com a coragem, né, que eu tive para assumir-me e toda a libertação que isso me trouxe. Como eu disse para você anteriormente aí, eu lutei 25 anos contra a depressão, né? E por quê? Porque eu tinha questões internas aí desde a pré-adolescência que, por coisas sociais, traumas, etc., eu parei de olhar e aquilo foi gerando um buraco dentro de mim. Que se por um lado eu era uma pessoa hiperativa, politizada, artística, enfim, por outro lado, interiormente eu tinha essa solidão, esse buraco dentro do peito que, por ter sido fechado muito cedo, eu não sabia do que se tratava, né? Eu tinha apagado, não sabia do que se tratava. Só que ele estava lá. E isso me gerou tudo aquilo que gerou, né? Chegou um momento ali que o buraco estava tão grande que, por mais que eu tivesse tendo uma vida incrível, até com a Dance of Days ali na época, a dor começou a ser insuportável e eu acabei caindo no alcoolismo, na dependência química e feito um monte de merda que eu me arrependo demais, assim, sabe? Que me prejudicou, que prejudicou a minha carreira artística, vida social, enfim, foi uma merda gigante, né? Por quê? Porque a gente acaba tendo que viver num mundo que não aceita, né? E o grande erro é aceitar esse mundo, aceitar e tentar se conformar com uma coisa tão absurda como essa, né? Só que chegou um momento que foi insuportável para mim e eu agradeço muito que eu cheguei nesse ponto, sabe? Nesse ponto de mudança. E ainda bem que consegui sair disso. Sou muito feliz hoje. Saí de São Paulo também, né? Que era uma coisa que acabava embrulhando muito minha cabeça ali, né? Eu tô vivendo bem mais perto da natureza hoje, né? Numa ilha bem afastada. Só vou para São Paulo para tocar mesmo, volto para cá. Tenho muito contato com a vida selvagem aqui, né? Trabalho com isso também. Então é maravilhoso. Estou vivendo o melhor tempo da minha vida. E vou falar uma coisa. Não tem coisa melhor que isso. Não tem coisa melhor de que a gente tá em paz com a gente. Porque isso sim é viver.